Juízes, capítulo 5, versículos de número 1 ao versículo de número 8. Vamos fazer a leitura deste texto, vocês estão lendo, os irmãos podem estar acompanhando. Nós agora iniciamos uma nova fase no livro, dessa vez com o capítulo de número 5. Mas nós não estamos saindo da história de Baraque, ainda estamos vendo essa história. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: Desde que os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouve, reis, dai ouvidos, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Os céus gotejaram, e sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sagar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caras. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava à porta. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Oremos mais uma vez, queridos. Bondoso Deus, tua palavra viva e poderosa está diante dos nossos olhos. Diante do Senhor, então, nós bendizemos e clamamos para que o Senhor fale ao nosso coração. O Senhor revele a tua vontade e teu querer. Nos instrua, Pai, como bem lhe apraz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, há histórias que precisam ser contadas duas vezes. Não por uma mera repetição, mas por conta da sua importância e por aquilo que está sendo revelado. Porque algumas vitórias parecem ser compreendidas, de fato, quando dois olhares distintos são colocados sobre ela. Neste caso, o olhar humano que vê a terra tremer, vê a obra do Senhor acontecendo nesta realidade comum, e outro, de forma celestial, que vai discernir a mão de Deus se movimentando por trás das cortinas. Aqui, nessa história de Baraque, nós vemos esta realidade. Baraque é o único juiz que vai ter a sua história contada duas vezes em 2 capítulos. No primeiro, nós vemos os fatos: a opressão de Jabim, o avanço do temido exército, os 900 carros de ferro, a hesitação de Baraque, a vocação e o chamado de Débora, e também a coragem inesperada de Jael. Mas quando nós entramos no capítulo de número 5, então esses mesmos acontecimentos, agora eles são transformados num cântico. E tem uma profundidade teológica muito grande. O que era antes poeira, agora vira louvor. O que era drama, agora é doxologia. Deus não nos oferece uma nova versão da história, mas Ele usa uma lente de aprofundamento, de modo que esse hino revela o invisível e exala o imutável. Este capítulo se inicia exatamente nos apresentando os autores deste cântico. O versículo 1 vai nos dizer que naquele dia, ou seja, com aquela vitória, logo em seguida a vitória tendo alcançado, naquele período em que as coisas ainda estavam fervescentes no coração de Débora e de Baraque, eles então botaram-se a cantar, eles se dispuseram a adorar ao Senhor. Isso nos faz lembrar de um outro texto bíblico que nos apresenta algo semelhante, que é o cântico de Moisés, quando eles atravessam o Mar Vermelho. Depois de saírem ali, libertos do Senhor, depois de estarem livres, então, desta realidade, desta dificuldade que anteriormente os acometia, Moisés se dispõe ali no início, logo na beira da praia, a adorar ao Senhor e a reconhecer e a glorificar o Senhor pelo livramento. Agora nós vemos isso com Débora.
Ela agora vai tomar a voz e vai poder cantar isso de forma maravilhosa. E nós passamos então a perceber aquilo que é contido e aquilo que é dito. Mas nós temos que prestar atenção em alguns pontos importantes. A primeira coisa que nós devemos já prestar atenção é que aqui neste texto diz Débora e Baraque. Débora antecede, ela é a protagonista novamente. Ela é quem vai novamente estar levando à frente, ela é quem vai estar conduzindo este cântico. E como já havia demonstrado anteriormente, aqui Débora, como protagonista, torna-se novamente uma crítica à fraqueza e ao vacilo da liderança espiritual de Israel. É interessante que nós não ouvimos em momento algum, nesses 2 capítulos, nada sobre os levitas. Não ouvimos nada sobre os sacerdotes. Não ouvimos nada sobre os líderes que haviam sobre as tribos. Totalmente silenciosos, totalmente mudos. Mas este cântico, ele não está para apresentar isso. A intenção dele é nos levar a reconhecer a este Deus da aliança e a ação de Deus sobre este povo. Então, no versículo de número 2, nós vamos ler: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. O cântico começa com um chamado empolgante. Ele nos convida a adorar, a louvar este Deus. Não há rodeios, não há explicações demoradas, há apenas uma única nota entoada e um convite glorioso: bendizei ao Senhor. Isso nos faz olhar para os salmos que nos convidam de forma majestosa a reconhecer esta realidade. Por que nós devemos de bendizer? Por que Baraque, por que Débora aqui estão convidando a esta realidade? Porque os chefes se levantaram, porque o povo se ofereceu. Mas isso não é um registro histórico apenas. Isso é um testemunho da fidelidade do próprio Deus. Como eu disse, a liderança naquele período estava silente, estava silenciosa. Eles não se moviam, eles não se levantavam, eles não faziam nada. E num tempo em que a liderança espiritual havia falhado, em que o povo estava afundado na idolatria e na covardia, é o próprio Senhor quem vem mover esses corações. Débora não celebra a coragem humana, mas o agir soberano que torna tudo isso possível. O levantar dos chefes e a prontidão do povo são frutos visíveis da misericórdia invisível de Deus. Por isso, bendizei ao Senhor. Por isso, é levado a Deus toda a glória e toda a honra. Mas o Senhor não deve ser restrito ao seu povo. Antes, ele deve ser reconhecido em todo o mundo. Todos devem saber deste Deus, devem conhecê-lo como grande e poderoso Deus Salvador, como aquele que age sobre a vida do seu povo, como aquele que age com benefícios àqueles que pertencem à sua aliança, mesmo quando estes agem com infidelidade. Na sua graça e na sua misericórdia, ele nos traz de volta para essa aliança. Desta forma, então, o cântico ele continua, agora fazendo um convite. Ele vai dizer: ouvi, ó reis, ouve, reis, dai ouvidos, príncipes. Observe, queridos, que o cântico aqui convoca os reis e os príncipes para poder ouvir o que está sendo cantado, para ouvir este louvor, para prestar atenção naquilo que está sendo anunciado, naquilo que está sendo falado. Ora, nós sabemos que em Israel não há reis. No tempo de Juízes, os reis não haviam ainda tornado-se real. O livro termina exatamente com essa conotação, com essa realidade. Lá no capítulo 21, versículo 25, é dito isso: por não haver rei em Israel. Então, de qual reis Débora está convidando? A quem ela está convidando para ouvir? Irmãos, ela está convidando aos reis pagãos de Canaã, aos príncipes derrotados, aos chefes humilhados, aos líderes que estavam oprimindo até ontem o povo de Deus, de forma cruel, e que confiavam em seus deuses, para que assim lograrem sucesso. Agora eles são convidados a ouvir, não uma sentença qualquer, mas uma canção de louvor, que louva este Deus vitorioso e este Deus libertador. É até irônico, queridos, olhar para isso, porque
os opressores, eles estavam confiantes de que lograriam sucesso, de que seriam vencedores. Sísera sobe com todo o seu contingente de exército, com todos os seus carros de ferro. Jabim está em Azor, sentado sobre o seu trono, feliz da vida, achando que ele está dominando, que ele está vencendo. Porém, queridos, agora eles são vencidos, derrotados, quebrados, falidos. E porque Jabim caiu, e porque Sísera caiu, e porque os carros de ferro foram destruídos, Israel se vê livre novamente. Então todos os inimigos que estão em volta, todos os reis que estão em volta, aqueles que ainda não foram destruídos, eles agora são convidados a ouvir esse cântico. O que para Israel é um cântico de vitória, para eles é uma sentença. O som, que para um é música, para outro é uma memorial da derrota, para lembrar que eles não podem lidar com este Deus. Veja, Débora, ela continua nessa estrofe, neste verso, e ela vai dizer: eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Aqui há um paralelismo hebraico. Dentro da poesia hebraica, nós temos algo que é chamado de paralelismo, com a ideia de reforçar o entusiasmo e trazer mais clareza ao que está sendo dito. Ela não canta por vaidade. Débora não está cantando por vingança. Ela canta ao Senhor. Ela canta ao Deus de Israel. Ela tem uma adoração centrada. Ela tem uma adoração direcionada, ela está fazendo a sua devocional, ela está buscando este Deus. Não há espaço para exaltação humana. Não é a vitória de Débora que ela canta, não é a vitória de Baraque que ela canta, não é a vitória de Israel que ela canta, mas é a vitória do Deus da aliança, que se fez presente, que agiu, que operou de forma majestosa. É isso que ela está chamando a atenção. Ela está trazendo a centralidade para aquele que deve sim, de fato, ser exaltado e ser glorificado. E aqui, irmãos, cabe um parêntese. Aqui cabe um momento de reflexão sobre o papel da igreja. Nós nos declaramos vencedores em Cristo, e de fato somos. O próprio Senhor disse que Ele venceu e por isso nós somos vencedores nele. O livro de Apocalipse é um livro que representa aqueles que são vencedores, e o vencedor é a igreja do Senhor. Nós sim vencemos, não pelos nossos méritos, não pelas nossas forças, mas pela grandeza do Senhor. E quando nós nos reunimos aqui para adorar este Deus, ela deve ser centrada nele. Essa adoração deve ser voltada para Ele, para a sua glória, para a sua honra, para a sua adoração, mas ao mesmo tempo ela deve se irradiar para fora. A adoração não é algo meu aqui no culto. A adoração, ela não é algo privado da minha vida, mas ela é algo público, porque ela irradia para as pessoas e eles devem ouvir sobre este Deus e devem saber quem Ele é. Percebe? É isso que Débora está fazendo. Ouve príncipes, ouve reis. Eu mesma irei declarar com a minha voz, com o meu vigor, com a minha força, com todo o meu ser, eu irei dizer quem é este Deus a quem nós servimos. Essa deve ser a intenção da igreja. É para isso que nós mantemos as portas abertas. É por isso que o nosso culto dominical, ele acontece de forma pública, convidando todos a virem e a perceberem essa mesma grandeza. Porque nós somos vencedores. Não por nós mesmos, mas porque o Rei venceu por nós. Porque o Senhor venceu por nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Neste verso, portanto, vemos a adoração como resposta. Neste verso, portanto, nós vemos a adoração como testemunho daquilo que Deus é e daquilo que Ele faz. Não para dentro, mas também para fora. Como quem diz ao mundo: vejam o que o nosso Deus faz. Vejam o que o nosso Deus tem feito. Vejam o que o nosso Deus já fez. Vejam o que o nosso Deus fará. Como Deus poderoso que Ele é. O cântico segue, queridos. E então ouvimos, na continuidade deste cântico, versículos de número 4 e 5,
falando sobre como Deus, de forma poderosa, majestosa, ele age. Mostrando como que Deus, de forma grandiosa, opera. Deus, como ele vai agir. E aqui nós vamos ter a revelação daquilo que está oculto no capítulo de número 4. Diz assim: saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Os céus gotejaram, sim, as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante de ti, e até o Sinai diante do Senhor, Deus dos exércitos. Ora, meus queridos e amados irmãos, Débora, ela havia anunciado no capítulo de número 4, no versículo de número 14, logo quando eles estão ali, quando os 10.000 soldados e Baraque se encontra junto com Débora, em cima do Monte Tabor. Débora, então, em determinado momento, ela diz: levanta-te, Baraque. E ela convida o exército todo a se colocar de pé. E ali, nesse texto, nessa expressão levanta-te, eu havia dito que há como é que eu posso dizer? Há uma dúbia interpretação. Porque nós não sabemos se Deus está convidando, através de Débora, como sua porta-voz, como seu porta-voz, a levantar para observar Deus agir, ou se está levantando para que ele possa agir através da obra do Senhor. Mas aqui e agora, neste cântico, nós compreendemos a profundidade deste chamado, desta convocação do Senhor, deste momento em que Deus diz: dispõe-te, levanta-te. Nós conseguimos perceber o que está acontecendo, queridos, porque aqui nós vemos não apenas um convite, uma ordenança para que eles vão, mas para que eles percebam Deus agindo. Lembra que eu havia dito, quando nós estávamos estudando este capítulo, que agora nós vemos um Baraque com ação, que quando ele é convocado a primeira vez, que ele é chamado à presença de Débora, e na presença de Débora, quando Débora diz: olha, vá para o Monte Tabor, junta 10.000 homens e vence o exército de Cícera, ele diz: eu só vou se você for comigo. Agora, nessa segunda convocação, nós podemos ver que Baraque se dispõe. Ele vai em direção a isso. Ele não deixa de ir, ele desce. O que mudou? Exatamente a cena que nós vemos. Aquilo que era um convite para agir, também era um convite para ver, para entender o que Deus estava fazendo, para observar a obra que o Senhor estaria direcionando. O cântico aqui vai nos revelar que antes de Israel pôr os pés morro abaixo em direção ao exército, o Senhor já havia marchado. Não através de espadas, não com cavalos, mas através de relâmpagos, nuvens e trovões. Através de um terremoto, através de uma tempestade. O texto vai nos dizer que Deus fez chover sobre aquele momento, que houve um tremor de terra naquela região. Então, Cícera, ele tem os seus carros de guerra que são confiáveis em terreno seco, sólido. Mas no exato momento em que ele está atravessando o val, no exato momento em que ele se encontra ali naquela margem do rio, vem uma tempestade e o rio transborda e os carros ficam atolados. A pergunta, por que Cícera foge a pé? É porque o carro dele está encravado na terra. Não consegue sair, o cavalo não consegue arrastar, porque as rodas desceram no lamaçal, e ele tem que fugir a pé. Então imagine a cena, querido. Deus chega através de Débora para Baraque naquele exato momento e diz: dispõe-te ou levanta-te. Todos eles estão ali aguardando o momento de poder descer para atacar o inimigo. Há uma incerteza: como 10.000 vencerão 900 carros de ferro, além do exército? Há uma incerteza. Baraque tem dúvida no seu coração, mas de repente, ao dispõe-te, ao levantar-se, naquele exato momento cai uma tempestade.
Nuvens negras cobrem o céu. Chuvas torrenciais caem. Talvez ribanceiras desabrem, porque a terra treme. Talvez há uma descida de lamaçal que vai atolando aqueles carros, e os carros começam a ficar travados, e os soldados que estão ali começam a ficar totalmente descontrolados, sem saber o que fazer. Eles estão atônitos diante dessa situação. Toda a estratégia montada cai por terra. E é quando então o exército de 10.000 homens desce, pegando este exército tão preparado, tão forte, despreparado. Não porque eles eram negligentes, mas porque eles não controlam a natureza. Quem controla é o Deus de Israel, é o Senhor dos exércitos. E ele desce então. E essa descida agora não é para uma chance de vitória, não é numa tentativa de escapamento, mas é uma descida sobre a vitória que já havia sido vencida pelo próprio Senhor. O levante-se, o desponte agora faz todo sentido. Deus lutaria, o povo apenas seguiria em diante. É por isso que nós vamos ver exatamente isso. É Deus quem derrota, é Deus quem vence. Os montes vacilam. Alguns historiadores vão dizer que nesse período, nesta época, foi um período também de eclipse solar. Se realmente isso aconteceu, o texto não nos diz isso. Mas se realmente isso aconteceu, imagine o desconforto daqueles soldados. Imagine a completa falta de noção que eles têm. Eles não conseguem nem perceber o exército inimigo chegando. Eles estão descendo e a noite está vindo sobre eles. Não há luzes, não há lanternas, não estão preparados. Estão preocupados em desatolar os carros, estão preocupados com os cavalos que estão afogando no meio da lama, com o soldado que está se debatendo com toda essa estrutura, e de repente começa a escurecer tudo, e aí vem um exército de 10.000 homens. Não tem como. Eles vão perder, como perderam. O Deus da aliança, aqui no texto vai nos dizer que ele faz o Monte Sinai tremer. O próprio Monte Sinai é tomado como um simbolismo daquilo que Deus estava fazendo. O próprio monte é tomado dentro deste contexto. E aí nós temos de lembrar que é no Monte Sinai que Deus faz aliança com o seu povo. É no Monte Sinai que Deus dá os mandamentos ao seu povo. É no Monte Sinai que os líderes comem aos pés do Senhor que está sobre o monte. E agora, o Deus da aliança, que havia lá se revelado em fogo e trovão, agora se revela novamente, mas para salvar, não para falar, para cumprir o que havia dito e o que havia prometido, sendo ele o Deus da aliança. Percebe, irmãos? Que coisa maravilhosa nós vemos aqui. Débora convida este povo a adorar, a bendizer este Senhor. Débora convida a todos os seus reinos vizinhos, a todos os príncipes e reis que estão lá fora, a reconhecer a grandeza deste Deus. E ela declara como que Deus faz essa vitória. E então, Débora, ela poderia continuar adorando o Senhor. Ela poderia continuar enaltecendo e dizendo as grandezas do Senhor. Mas agora, no versículo de número 6 em diante, Débora vai fazer uma pausa no seu louvor. Ela não vai continuar referindo-se a Deus como grandioso, mas agora ela vai fazer uma pausa para mostrar a total degradação em que Israel se encontra. O quão terrível era a situação na qual Deus os livra. O versículo de número 6 nos diz: nos dias de Sagar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram-se as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Versículo 7 diz: ficaram desertas as aldeias de Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei por mãe de Israel. Versículo 8 nos traz algo grave, diz: escolheram deuses novos. Então a guerra já estava às portas. Não havia escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Aqueles homens, os 10.000,
Eles não tinham lanças e espadas e escudo nas suas mãos. Aqueles 10.000 tinham ferramentas agrícolas, ancinhos, pás, espadas, picaretas, machados, porque entre 40.000 não havia ferramenta de guerra. Queridos, o que nós vemos aqui é desolador. O povo de Israel, outrora conquistador, estava encolhido. Os caminhos foram abandonados. A ideia de que eles se desviavam é porque eles não passavam pelas estradas principais. Quer seja porque elas estavam dominadas e havia perigo, quer ser porque elas estavam dominadas e havia impostos sendo impostos sobre eles, pedágios sendo colocados. O fato é que eles não tinham a liberdade de caminhar sobre as suas próprias estradas. Deveriam de passar por caminhos sinuosos, tortuosos. E a ideia de tortuosos são caminhos com dificuldade. Locais que não eram comuns de serem passados às caravanas. O movimento cessou. A vida comum desapareceu, ao ponto de que as aldeias ficaram desertas. Se referindo talvez àquelas vilas em que não havia uma proteção, seja de muro ou natural, que eram de fácil invasão. A nação está um caos. As pessoas estão com as suas almas paralisadas. Mas isso não começou com a invasão dos inimigos. Há um grande alerta. Começou com uma negligência. E a raiz de toda a crise estão em palavras que cortam mais do que a espada. Porque eles escolheram deuses novos. Porque Israel trocou o Senhor, o Deus da aliança, que os havia livrado da terra do Egito. O Deus que havia feito eles atravessarem o mar a pé enxuto. O Deus que os guiou durante 40 anos e os sustentou. O Deus que os colocou naquela terra sob a liderança de Josué. Depois de tudo isso que Deus faz, de tudo aquilo que Deus é, da sua demonstração de fidelidade, do seu amor, da sua graça derramada sobre este povo ingratamente abandona este Senhor, escolhendo novos deuses. Abandona um Deus verdadeiro para abraçar falsos deuses, irmãos. E o resultado foi inevitável. A proteção se foi. A proteção não estava na força de Israel. Não estava no exército de Josué. A proteção estava pelo Senhor. E por conta do colapso espiritual, vem um colapso social. A sociedade rui, tornando-se escrava, presa fácil do seu inimigo. E aí então, quando esse inimigo veio, já não havia mais escudo, já não havia mais lança. Nós devemos te perguntar, aonde estavam as lanças e os escudos que as tribos de Israel tinham em suas mãos quando eles conquistaram a terra? Por que eles não invadiram a toda a Canaã, sob o cuidado, sob a ordem de Josué, sem espadas, sem lanças? E mesmo que eles tivessem começado essa guerra sem ferramentas de guerra, o próprio fato de conquistar os povos que estavam lá, no despojo viriam ferramentas. Eles teriam espada, teriam escudo, teriam lanças, teriam machados de guerra. Para onde foi? Interessante pensar nisso, irmãos. Onde estavam esses instrumentos de batalha que outrora estavam na mão deste povo? Sumiram. Assim como a fé sumiu. Assim como abandonaram o Senhor. Eles agora trocaram a vigilância, trocaram as armas. Nós vamos perceber que em Juízes, no capítulo de número 2, nos diz que eles fazem aliança com aquele povo, então eles vão abandonando as armas. Eles vão abandonando este cuidado, esta prevenção, esta vigilância. Não apenas os seus celeiros ficaram vazios das armas, mas os seus corações ficaram vazios da fidelidade. E entre 40.000 homens, nenhum sinal de resistência. Havia um exército nu, um povo vulnerável. Foi neste cenário que Débora então se levanta.
E aqui ela vai dizer que ela se levanta como mãe sobre Israel. E a imagem é muito forte. Porque nós devemos de pensar que essa liderança que deveria de estar ali havia se colapsado. Os sacerdotes que deveriam de guiar o povo não estão mais guiando o povo. Siló continua no mesmo lugar. Siló continua ali, preparada naquela mesma localização. O templo continua sendo montado, o tabernáculo continua sendo erguido ali. Os cultos acontecem pela manhã e pela tarde todos os dias. Os sábados acontecem naquele povo. Mas os sacerdotes que estavam ali servindo ao Senhor não estavam mais servindo para o povo. Calados, silêncios. E os líderes que Moisés havia levantado no decorrer da história? Aqueles que deveriam de ser juízes, que se assentavam às portas as entradas das vilas para poder julgar, os mais velhos que tinham essa posição. O que aconteceu com eles? Totalmente silenciosos, calados. Então não havia mais pai. Os pais, aqueles que deveriam de ser os orientadores, aqueles que deveriam de ser os guias, aqueles que deveriam de ser os exemplos, aqueles que deveriam de ser os motivadores, aqueles que deveriam de ser os que repreendiam para ficar na presença do Senhor, estavam totalmente silenciosos, mudos. E então se levanta uma mãe, porque os filhos estavam órfãos de pai. Porque os filhos estavam órfãos de pai. O surgimento de uma mãe, então, é tanto um ato da misericórdia de Deus, quanto um retrato da falência daquela geração diante do Senhor. Deus ergue Débora não para exaltar a inversão de papéis, mas para demonstrar a profundidade do juízo e o alcance da graça do Senhor. Ah, meus amados irmãos, essa história tem algo a nos mostrar. O que a vitória de Israel mostra é que não depende da bravura humana. Pelo contrário, se dependesse desses homens, nada iria acontecer. Não depende do número de guerreiros que nós temos, da estratégia que nós temos, da força que nós temos, mas depende da intervenção soberana do Deus da aliança. Ele moveu o céu, ele sacudiu a terra, ele desarmou os carros, tudo no tempo certo, com precisão absoluta, para que o povo fosse vitorioso e agora pudesse estar cantando este cântico. Então, nós precisamos de perguntar: o que a igreja precisa hoje para ver a vitória do Evangelho em nossa geração? O que nós, como igreja do Senhor, precisamos de tomar como base, como lição, tirar como resposta para que nós possamos ver a vitória do Evangelho do nosso Senhor? E a primeira resposta é arrependimento. Israel havia se prostrado a falsos deuses. A igreja contemporânea tem flertado com ídolos disfarçados de relevância. A igreja tem brincado, negociado com ídolos disfarçados de conforto, de sucesso. Nós não temos medido a igreja do Senhor pela sua eficiência na pregação da palavra. Nós não temos mais avaliado a igreja do Senhor pela sua disposição em ser fiel à pregação do Evangelho. Mas nós temos olhado para a igreja e verificado o seu conforto, verificado o seu sucesso, verificado a sua conveniência, para dizer que essa igreja é boa para nós. E muitas vezes essas igrejas têm feito isso à custa do Evangelho. Tem deixado de falar da palavra do Senhor, tem deixado de apontar o pecado ao pecador, para que haja arrependimento e conversão genuína. Buscado novos deuses ou falsos deuses, na intenção de querer ter mais pessoas, de querer ter um público cativo, de ter mais poder, de ter mais recursos. Mas o que deve reger a igreja é o compromisso com a fidelidade da palavra do Senhor. Então, a primeira coisa que nós precisamos de ver é que a igreja de hoje precisa de arrependimento, de reconhecer aonde tem caído e buscar o Senhor. Nós precisamos voltar à palavra, nós não precisamos de algoritmos que nos apontem o sucesso.
A segunda resposta que nós temos que ter é que nós precisamos de uma liderança piedosa. Os sacerdotes estavam calados, queridos. O povo andava às cegas. Estavam como órfãos, porque não havia líderes que se dispunham a indicá-los o caminho correto. Por isso se levanta Débora, como mãe sobre eles. Ah, meus amados irmãos, quando o líder, ele não se dobra diante do Senhor, se curvando à sua palavra, buscando nela a direção e a orientação, os seus liderados se curvam diante do mundo. Deus ainda chama homens para que se levantem com temor e tremor, guiando com mansidão e verdade. Este texto deve nos convocar a nós homens a nos posicionarmos como servos fiéis do Senhor. E deve convocar as nossas irmãs para se posicionarem como servas do Senhor, motivando a igreja a viver com fidelidade a este Deus, numa liderança que busca o Senhor de forma piedosa e verdadeira. A terceira resposta que nós temos é uma dependência real, verdadeira de Deus. Nós não vencemos com estruturas, irmãos. Nós não vencemos com talentos humanos. Nós não vencemos com estratégias. No nosso contexto, nós não plantamos igreja com estrutura. Nós não plantamos igreja com estratégia. Mas nós plantamos pela ação do Espírito Santo de Deus. É claro, a estratégia é importante. É claro, a estrutura faz parte deste contexto. Mas a maior importância é dar ouvidos à voz do Senhor. É aquilo que o Espírito tem mandado à igreja. A igreja cresce onde há joelhos dobrados e corações quebrantados. E é isso que deve mover as nossas vidas. A quarta resposta que nós encontramos está nessa adoração centrada a Deus. Eu havia dito, irmãos, que o motivo do nosso louvor público, ele deve enfatizar a grandeza de Deus, para que as pessoas lá fora ouçam sobre essas grandezas e possam conhecer Ele através destes louvores. Então toda a liturgia deve estar centrada no Senhor. Não há espaço para movimentos humanos, não há espaço para ações humanas, não há espaço para nosso querer, mas há somente espaço para uma obediência ao Senhor. Não devemos de dar lugar aos nossos sentimentos, não devemos dar lugar às nossas como diz a palavra, as nossas emoções, não devemos de lugar às nossas imaginações, é isso. Nós não devemos no culto dar lugar às imaginações, porque Deus já prescreveu a forma como Ele quer ser adorado. Débora mostra isso, uma adoração centrada no Senhor, onde Deus é louvado, onde Deus é celebrado, onde Deus é exaltado. Isso tudo, querido, nos aponta para Cristo. Porque neste texto nós vemos Deus marchando à frente. Antes de convocar a Baraque, Deus já estava trabalhando no sul. Quantas represas naturais deveriam de ter se rompido para que descesse lama o suficiente para atolar 900 carros de ferro? Quanto de terra foi necessária para que um exército inteiro ficasse perdido diante da batalha? Quanto de nuvem pesada deve ter sido levantado para que a tempestade fosse suficiente para naquele momento exato agir? Antes mesmo de Baraque empunhar a espada, antes mesmo de Baraque descer junto com seu exército para atacar o exército inimigo, Deus já havia levantado antes. E Ele desceu do céu, querido. Ele já desceu, Ele carregou a nossa culpa. Ele marchou até a cruz para vencer a guerra que jamais nós poderíamos vencer. Ele foi à frente, Ele é o primogênito, Ele é o primeiro. Nós seguimos os seus passos. Ele é o verdadeiro libertador, Ele é o juiz verdadeiro, justo, o cordeiro vitorioso. Portanto, como igreja, nós devemos nos levantar
não como quem busca a vitória, não como quem busca conquistar alguma coisa, mas como quem segue aquele que é triunfante, aquele que de fato venceu. Que o nosso cântico, assim como o de Débora, não exalte forças humanas, nem a igreja, mas o nome daquele que age, mesmo quando tudo parece perdido. Nós não somos vencedores pela capacidade que temos. Nós não somos vencedores pelo poder que temos. Nós não somos vencedores pela força que temos. Nós somos vencedores porque Cristo nos colocou no pódio de vencedores. Ele puxou a todos nós e Ele venceu. A igreja do Senhor sempre será vencedora. O servo do Senhor sempre será vencedor, desde que ele se mantenha fiel à palavra do Senhor. A nossa vitória não é como o mundo diz, não é como o mundo apresenta. A nossa vitória é exclusivamente na obediência do Senhor. E quando o mundo achar que nós estamos perdidos, quando o mundo achar que nós perdemos, nós mostraremos quem de fato é o vitorioso em Cristo Jesus.